Falando de Negócios, podcast com Danilo Magri. Um oferecimento. Alfaiataria Felipe Coelho. Elegância do casual ao sob medida. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando de Negócios, versão podcast. Você pediu, a gente ouviu. Muito mais profundidade, insights e revelações de pessoas que fazem acontecer aqui na nossa região. Hoje eu tenho o grande prazer de receber um amigo meu, o Henrique Marcondes César, presidente da Sorri de São José dos Campos. Henrique, muito bem-vindo. Danilo, obrigado. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com você, um grande amigo. Obrigado à Jovem Pan aí por esse espaço tão importante para a gente divulgar o nosso trabalho. Antes de começar, Henrique, então conta um pouquinho, primeiro o que é a Sorri, né? E como você chegou até lá. Quem é você e como você hoje ocupa esse cargo, né, de presidente da Sorri? Joia. A Sorri eu costumo apresentar como ONG, que é o termo que todo mundo conhece, né? Que é uma organização não governamental, mas ela é uma OSC, que é uma organização da sociedade civil, que não deixa de ser uma ONG, né? E nós somos uma entidade que trabalha na área da assistência social. Estamos desde 78 em São José, começou como Quinta Roda, em 83 mudou o nome para Sorri, depois eu posso aprofundar um pouquinho mais nesse tema, mas trabalhamos desde o princípio, desde 78, com pessoas com deficiência e em parceria com o poder público do município. Hoje a gente atende 165 pessoas com deficiência lá. Em parceria, né, nós temos termo de colaboração firmado com a prefeitura, assim como outras mais de 60 entidades do município. E o trabalho ele é desenvolvido através de oficinas que são oferecidas para os nossos atendidos, né? A gente tem 2 eixos de trabalho, um com um foco maior na empregabilidade, que foi inclusive o propósito, né, de nascimento da entidade aqui no município, e o outro eixo de trabalho ele é mais focado no fortalecimento de vínculos familiares e aquisição de autonomia e independência para a vida, para o dia a dia. Né? Então, a gente tem essas 2 vertentes de trabalho. Tem um público que é exclusivo na parte de fortalecimento de vínculos, autonomia e independência. E tem um público que ele é com um foco muito grande na empregabilidade, mas também participa da parte de fortalecimento de vínculos e de aquisição de autonomia e independência. Então, hoje, são 28 oficinas que a gente oferece. São bem variadas. Dá um exemplo aí de algumas oficinas. Bom, as oficinas mais procuradas. Eu vou falar das mais recentes. Né? Eu entrei na entidade em 2023 e a gente trouxe a parte de culinária, né? Então são diversas oficinas dentro desse contexto, o universo da culinária. A gente tem padeiro, auxiliar de padeiro, confeiteiro, auxiliar de confeiteiro, produtor de biscoitos, por exemplo. Tem culinária livre também. E o trabalho nesse quesito ele é sempre desenvolvido muito com a ideia de ensinar a produção de produtos, não só para que a pessoa ela possa se ingressar no mercado de trabalho, mas como possa produzir também de maneira própria e se tornar um empreendedor individual, por exemplo. Perfeito. A gente fomenta essa visão, tem fomentado desde que eu entrei lá essa visão mais empreendedora, não só voltado para a empregabilidade CLT, por que não a empregabilidade CNPJ também, né? Então tem essa parte de cozinha, hoje a gente tem a corte, costura e moda, também trouxe isso há 2 anos atrás para a entidade. A gente tem programação, a gente tem matemática e português do dia a dia, a gente tem horticultura, temos... Tem uma oficina que a gente chama de empregabilidade mesmo, onde a gente treina como se portar no trabalho, né? Enfim, como montar um currículo. A gente tem operador logístico, que foi uma oficina que a gente transformou lá dentro da entidade. Ela já existia numa montagem de peças, onde eles aprendiam essa questão do dia a dia, da industrialização, trabalho em equipe, mas virou uma oficina certificada pelo Senai, né? A gente busca sempre essas parcerias estratégicas. Enfim, essas são as mais diversas, aí são 28 hoje oferecidas, né? Parte, como eu falei, focada mais na empregabilidade, parte focada na aquisição de autonomia e independência para a vida no dia a dia, né? Você falou então, das limitações, né? São limitações motoras, cognitivas, ambas. Existe um padrão, assim, de quem a Sorri tenta ajudar? Não, na verdade, a Sorri ela começou trabalhando com o termo utilizado
Na época, no documento da Sorri, era cadeirantes. Tá. Mas hoje a gente trabalha com as mais diversas deficiências e a gente trabalha até um certo limite de grau de suporte, vamos dizer assim, porque a gente não tem uma equipe especializada para dar o apoio para pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, ou TEA de grau mais elevado. O trabalho ele é desenvolvido de outra maneira. Sim. E tem entidades especializadas nesse tipo de serviço no município. Então, para o nosso trabalho, a gente trabalha até o TEA nível 2 ali. A gente tem alguns casos, mas a gente fica com os mais diversos tipos de deficiência físicas, motoras, e deficiências intelectuais leves a média. São pessoas que, de certa forma, conseguem conviver em sociedade, conseguem ter a empregabilidade que você citou. Isso. Não vai muito para a parte médica, né? Exato. Assistencialismo médico da... Exatamente, porque daí tem as outras entidades, né, que são mais voltadas para esse tipo de atendimento. E aí você tinha me perguntado também como é que eu entrei na entidade, né? Eu tô falando de, eu trouxe isso. Eu entrei na entidade em 2023, na verdade, eu sou empresário aqui na região, né? E o meu pai, ele é voluntário na Sorri há mais de 30 anos. Então, esse sempre foi um exemplo que eu tive dentro de casa e algo que eu sempre me imaginei fazendo. Eu só não imaginava que seria tão cedo. E o que aconteceu foi que em 2023, no pós-pandemia aí, o pessoal que está lá até hoje, os fundadores estão lá até hoje, né? O meu pai é um dos que eu chamo dos antigões lá dentro também. Estão lá e eles resolveram formatar uma sucessão. Começaram a pensar na necessidade de uma sucessão. E com isso, eles começaram a convidar amigos e familiares, né, pessoas de confiança, né, com medo de entrarem pessoas mal intencionadas, porque infelizmente no nosso país tem muito, e no setor de ONGs tem acho que um pouquinho mais. Então, visando a sucessão blindada, vamos dizer assim, eles começaram a convidar familiares e amigos para fazer isso e recebi o convite. Participei de uma reunião em fevereiro lá, perguntei para eles, falei, eu posso participar ou é para estar como ouvinte? Não, é para participar. E aí, eu gosto de participar, participei ativamente, troquei algumas ideias lá e eles gostaram e o conselho como um todo me fez o convite para me tornar presidente da entidade, na verdade. Eu não me candidatei, fui convidado, aceitei, né, com muita honra, muita alegria esse convite. Desafiador, porque assim, a parte empresarial, a ONG ela é uma empresa, né? A OSC, ela não deixa de ser uma empresa. Mas é um mundo completamente diferente do que a gente está acostumado no dia a dia. É uma burocracia muito intensa, é outro tipo de legislação. E confesso que no começo deu um frio na barriga, mas eu falei, a entidade ela é muito bem formatada, graças a Deus. A equipe é excelente. As duas gerentes que nós temos lá têm mais de 20 anos de entidade. Uma é psicóloga de formação, outra é assistente social de formação. Sabem tudo e gerenciam muito bem a entidade. Então, eu rapidamente entendi que meu papel seria mais institucional e que eu teria condições de ter tempo para poder aprender tudo sobre aquele mundo enquanto a entidade estava sendo bem tocada. Ela não dependia de eu ter um conhecimento técnico, uma bagagem enorme já logo de partida. Então, entendi esse papel rapidamente e fui aprendendo, continuo aprendendo. Todo dia a gente aprende um pouco, porque é muita coisa, é muito diferente do que a gente está acostumado numa empresa normal, né? E tô lá, então, desde 2023. O intuito era ficar... A princípio, seria um mandato só. De quanto tempo? Era de 2 anos. Mas, enfim, a coisa foi andando. O pessoal, né, os antigões, os fundadores estão lá, foram gostando do trabalho. Pediram para que eu continuasse. Aceitei com muita alegria e continuo lá até hoje. E, enfim, como eu falo para eles, estou à disposição deles, quem decide é eles. Se eles quiserem que eu continuo até quando o nosso estatuto permitir, que hoje são até 9 anos que pode ficar. Perfeito. São 3 mandatos de 3 anos. Entendi. Né? O estatuto passou por uma alteração devido a um projeto novo que a gente está embarcando lá na entidade. Ele precisou de uma modernização e abriu esse espaço para a gente rediscutir certas coisas. E a empresa contratada para consultoria, para fazer isso, ela recomendou que fosse feita a mudança na questão dos mandatos, enfim. Então, a gente seguiu a orientação, o conselho aprovou e estou lá. Feliz da vida. E uma coisa que me deixa, assim, feliz, de certa forma, você é um cara jovem, como você falou, empresário,
com os seus afazeres, com a sua vida encaminhada. Você não precisava encarar esse desafio, você não precisava mudar a sua vida, né, e encarar esse desafio como você encarou. E eu percebi que além de você topar e assumir a Sorri, você gosta. Você está estendendo a sua permanência na Sorri, tá cada vez mais confortável e feliz com o papel que você representa na entidade. Cara, como foi isso, né? Pô, eu saio do mundo empresário... Não que sai, né? Assumo mais uma cadeira numa OSC, vou para o terceiro setor, outra legislação, outra burocracia, outras responsabilidades. Não precisava disso, mas estou aqui e de repente me parece que vira uma chavinha. Você abraça o projeto, gosta do que faz. E eu imagino que a gente estava falando aqui, né, anteriormente, antes de entrar no ar, que muitas vezes você chega com o intuito de ajudar e você acaba sendo muito ajudado. Como é que foi essa transformação pessoal sua, de entrada e entendimento? Então, Danilo, já logo de partida, né, nos primeiros dias que eu tive lá dentro, eu já me senti diferente, vamos dizer assim, porque você tá ali no dia a dia e vê aquelas pessoas que a gente atende, que além das dificuldades que, né, enfim, Deus impôs, a vida impôs, independente de qual visão for, a elas na questão da deficiência em si, são pessoas também, né? A gente está na área da assistência social, então são pessoas também que têm outras dificuldades na vida, por exemplo, né, econômicas e sociais. E essas pessoas com tantas dificuldades, enfrentando tantas dificuldades, estão lá no dia a dia e sempre de bem com a vida, sempre felizes, sempre gratas por estarem lá dentro, gratas pelas oportunidades que são oferecidas para elas. E isso rapidamente realmente me transformou, porque às vezes a gente reclama muito, né, dos problemas que a gente tem na nossa vida, né? Como empresário, você sabe, os problemas eles são diários, são muitas as coisas que a gente tem para resolver sempre, mas eu mudei minha visão e passei a ver não como problema. São sinônimos, tudo bem, mas são coisas a serem resolvidas. Porque o problema ele é uma palavra que é uma coisa a ser resolvida, mas ele traz uma carga maior, negativa, vamos dizer assim, né? Então eu passei a ver dessa forma. Eu falei, cara, eu não tenho problema na minha vida. Eu tenho coisas a serem resolvidas, natural da vida de qualquer um. E isso foi trazendo uma alegria e uma leveza para a minha vida e uma gratidão de poder estar lá e poder contribuir de alguma forma com a sociedade, porque a vida, né, eu sou muito grato pela vida que eu tive. Eu, né, graças a Deus, nasci numa família de empreendedores, nasci com uma qualidade de vida, nasci, né, com uma condição financeira muito favorável. Então, eu sinto... eu rapidamente percebi tudo isso que eu estou te falando e sinto que isso é uma forma de eu retribuir tudo isso que eu recebi na minha vida, entende? Então, isso foi realmente me pegando lá dentro e fazendo eu querer ficar. É o que eu falo, eu não saio mais de lá. Eu saio do cargo de presidente até pela necessidade de legislação, de estatuto e pela necessidade da democracia, da mudança, né? Mas eu não saio mais da entidade. Vou estar sempre lá colaborando de alguma forma, seja no conselho ou fora do conselho, porque para ajudar você não precisa fazer parte de diretoria, de conselho, nem nada. Não precisa ter cargo, não precisa ter título nenhum. Você quer ajudar, tá lá ajudando. Então, com certeza, eu vou levar isso pro resto da minha vida, vou trabalhar na assistência social pro resto da minha vida, assim como eu tive o exemplo dentro da minha casa, né? Meu pai é 30 anos voluntário lá e minha mãe também sempre deu esse exemplo e continua dando, né? Ambos continuam dando esse exemplo. Meu pai continua lá na Sorri, a minha mãe participa de um outro grupo também chamado Conexão. Então, as meninas lá, né, junto com a minha mãe, fazem arrecadação de fundos, direcionam para as entidades mais necessitadas do município. Então, é um exemplo que eu sempre tive e é uma coisa que me pegou de verdade. Eu não pretendo sair de lá mais, não. Então, eu sinto em você essa transformação, né, interna mesmo, de ter sido tocado por algo maior. Que você falou, né, muitas vezes...
quando você tem acesso e quando você entra em choque com uma outra realidade, você fala, eu tenho problemas, tenho coisas, eu gostei disso, eu tenho coisas a serem resolvidas. O problema é outra esfera, é outra coisa que a gente muitas vezes não sabe e se contamina com as coisas a serem resolvidas do nosso dia a dia. E eu peguei um material de vocês, tem uma palavra aqui que aparece em alguns releases, que é emancipação humana. Vocês falam muito de emancipação humana. O que é isso? O que significa na prática? Emancipação humana, Danilo, seria, né, dentro do nosso contexto aí, é como se fosse o termo que explica, né, tudo isso que eu te falei, da busca pela autonomia e independência para a vida do dia a dia, esse fortalecimento de vínculos familiares e tal. Eu acho que a emancipação humana a gente usa como um termo que aglutina tudo isso que a gente faz, né? Então é isso, é você emancipar mesmo, é a pessoa fazer a pessoa ser capaz de viver sozinha e de forma plena e com qualidade, com acesso a todos os seus direitos e conhecimento de todos os seus deveres também, né? Porque acho que isso é importante ser mencionado, porque hoje em dia fala-se muito em direitos, tudo é direito, mas a gente esquece muitas vezes dos deveres e a gente ensina isso lá dentro também, que nem tudo é direito, muitas das coisas são deveres, né? Então eu acho que a emancipação humana dentro desse nosso contexto é isso, é a aglutinação de tudo isso que a gente faz. Eu sei que talvez você não tenha essa resposta, mas como você falou, pelo seu contato com os fundadores, os antigões, o que você acha que melhorou ou piorou nessa questão da inclusão social? Quando a Sorri surge como Quinta Roda, né, o nome Quinta Roda, em 1978, para ajudar cadeirantes, qual que é a diferença do cadeirante de 1978 para o cadeirante hoje? Eu gostei muito do que você falou, direitos e deveres. Você acha que do ponto de vista de direitos, esses cadeirantes, eles conseguiram evoluir nessas últimas décadas? E do ponto de vista de deveres, eles também conseguiram evoluir o conceito de cidadão e ter dever e a partir da emancipação humana também fazer parte de uma sociedade mais integrada? Como é que você viu essa evolução? O que te contam? O que você aprendeu, de certa forma, sobre isso? Então, eu perguntei muito, né? E sempre gosto de trocar esse tipo de figurinha com os antigões lá. Como porque, é que era, enfim, né? O que mudou? Para a gente saber, né? Também, não só de ter o aprendizado e saber de onde a gente veio, para onde a gente está indo e, enfim, ter o contexto histórico de onde a gente está. O que eu aprendi lá com eles, né? A entidade é de 78. Eu nasci em 91, então o que eu ouvi lá é que quando a entidade nasceu, não existiam direitos. E a falta da existência dos direitos e a falta também de um trabalho de políticas públicas voltadas a, muitas vezes, não só ao direito, mas à conscientização da sociedade como um todo, fez com que, nessa época, os cadeirantes, né, que eram o trabalho, as pessoas com que a Sorri trabalhava, Quinta Roda à época, fossem vistos, de certa forma, como até um fardo para a sociedade. Sim. Um fardo a ser carregado. E aí, né, a partir disso, surge o trabalho da entidade. E, ao longo dessa história, os direitos eles foram vindo e foram acontecendo. Eu acho que um dos principais que a gente tem hoje no nosso país é a lei que, né, fortalece muito o nosso trabalho da empregabilidade, é a lei que exige que as empresas, né, os CNPJs, que possuem mais do que 100 colaboradores, eles devem ter pelo menos 2% do quadro de pessoas com deficiência. Inclusive, essa semana estava sendo discutido a obrigatoriedade de cota de 5% para as pessoas com deficiência fugiu o nome. Nas provas públicas. Né? Nos concursos? Nos concursos. Obrigado. E, salvo o melhor juízo, isso foi aprovado na Assembleia Legislativa. Está caminhando, é mais um direito que vem aí para contribuir com a inserção da pessoa com deficiência, não só no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, lógico, é de extrema importância, dignifica a pessoa, né, faz com que ela seja uma parte que contribui com a produtividade do nosso país, que, né, é tão necessário a gente melhorar. O Brasil tem um potencial enorme ainda, enfim. Mas, enfim, esse tipo de lei ajuda muito nessa inserção, colabora muito. E
Tem diversas outras leis, né, que vieram para fortalecer os direitos das pessoas com deficiência e, através disso, através dessa inserção, via esses direitos, começou também a vir a conscientização, através do próprio convívio com as pessoas com deficiência, de trabalho das entidades, políticas públicas voltadas à conscientização. Então, hoje, né, olhando por tudo que a gente passou hoje, melhorou muito, obviamente, desde de quando a gente iniciou em 78. O caminho é muito longo, tem muitas coisas que a gente precisa trabalhar para melhorar e lutar para que sejam melhoradas para a pessoa com deficiência, sim, mas a melhoria foi gigante. Isso é mostrado através dos resultados da própria entidade, por exemplo. A gente, ao longo de toda a história, já colaborou na inserção de mais de 1.600 pessoas com deficiência no mercado de trabalho na nossa região. E isso eu estou falando da Sorri São José dos Campos, tá? Onde tem Sorri? Porque existem, na verdade, hoje, são 4 Sorri. Né? A principal é a de Bauru. Tá. Eles têm lá, na casa de 450 funcionários, atendem em torno de 5.000 pessoas por mês. Eles já evoluíram, expandiram o atendimento, eles não estão só mais na área da assistência social, eles estão na educação também, de contraturno, fazem parte da saúde lá do município também, então é uma entidade muito respeitada. E tem Parauapebas e tem Campinas também. Os trabalhos, eles são um pouco diferentes, né? Não é uma franquia. As 4 entidades, elas são independentes na questão jurídica, fiscal, de gestão, né? Isso possuem o mesmo nome porque isso foi uma parceria firmada ali no início da década de 80, quando a gente virou Sorri em 83, com vista de trazer um fortalecimento do nome, né, um alinhamento de propósito e uma ajuda entre as entidades. Sim. A gente sempre, uma está disponível para a outra. Então, assim, eu acho que é isso. Esse resultado que a gente tem na entidade, mais de 1.600 pessoas inseridas no mercado de trabalho na nossa região, dentre outros resultados que a gente possui também, já mostra que o histórico ele foi muito positivo, né? Desde 78 melhorou muito, tem muita coisa que foi feita, mas a gente ainda tem muito trabalho para fazer. Não, muito legal a história. Não sabia do tamanho da Sorri Bauru, realmente muito grande. E agora vamos entrar num tópico que eu acho que talvez seja o tópico mais atual e aquele que você, de certa forma, talvez tenha mais experiência prévia para ajudar. A gente sabe que a relação empresa e PCD, ela ainda é delicada muitas vezes. Do lado do PCD, muita reclamação, que às vezes a empresa contrata por contratar e acaba, né, deixando essa pessoa ociosa lá dentro, ou numa situação de risco, ou numa situação desagradável. Por outro lado, as empresas também reclamam muito, que muitas vezes os colaboradores que vêm pela cota, né, de PCD, eles não vêm comprometidos, eles estão muito preocupados em direitos e não estão tão preocupados com os deveres profissionais dentro da empresa. Como que a Sorri atua nesse meio de campo, né? Como é que vocês garantem o sucesso da inclusão dessa pessoa, que ela mantenha-se no emprego, que a empresa talvez seja ouvida e se precisar corrigir alguma coisa, corrige? Vocês fazem essa ponte, de certa forma, para melhorar essa relação que ainda é imatura em certos aspectos? Sem dúvida. Bom, já tem uma dificuldade com toda a mão de obra no país, eu acho, de querer muito direito e esquecer muitas vezes dos próprios deveres. E a gente entende realmente a sensibilidade com relação aos PCDs, até porque é o que eu falei para você, tem um trabalho muito longo ainda a ser feito, a conscientização ainda tem muita coisa que a gente precisa trabalhar. Então, a Sorri, o principal trabalho que ela desenvolve é nessa frente mesmo, né? A gente quer inserir os nossos atendidos no mercado de trabalho. Para isso, a gente sabe que a gente precisa apoiar as empresas, para reduzir as dificuldades encontradas nesse meio de campo aí, vamos dizer assim. Então, o que a Sorri faz hoje? Como o nosso propósito de trabalho é assistência social, através da empregabilidade da pessoa com deficiência, tudo que a gente faz nesse meio é gratuito. Isso é importante ser dito. Para o nosso atendido, obviamente, mas também para as empresas, que fecham as parcerias conosco. As nossas gerentes, elas não gostam muito que eu fale dessa forma, mas eu acho que facilita um pouco o entendimento, que a Sorri, ela trabalha quase como uma empresa de RH especializada na pessoa com deficiência. Perfeito. Por que eu digo quase?
Primeiro, porque a gente não é uma empresa de RH, de recrutamento e seleção, mas a gente apoia todo esse processo. A gente busca fazer isso de que forma? A gente entende as necessidades da vaga que a empresa tem, a gente entende o ambiente físico que a empresa tem, para poder entender se vai existir a necessidade de algum tipo de adaptação. E dentro desse entendimento que a gente faz junto à empresa, a gente tem 165 atendidos hoje, mas a gente não está limitado a essas pessoas que estão ali conosco, porque centenas, milhares de pessoas, aliás, já passaram pela Sorri. E a gente tem um histórico de tudo isso. A gente tem um acompanhamento. Então, a gente tem acesso a muitas pessoas com potencial de serem inseridas e a gente busca fazer, vamos dizer assim, o recrutamento visando a melhor eficácia dessa inserção, porque a gente não quer só colocar o nosso atendido na vaga. Sim. A gente quer colocar e colaborar para que ele permaneça. Então, não adianta eu escolher 10 currículos ali na mesa, mandar para a empresa, tá aí o recrutamento. Não, a gente faz um trabalho intenso e de conscientização do nosso atendido. Isso já é feito através das oficinas, mas quando está na iminência de ir para alguma empresa, a gente traz o atendido, faz um atendimento com o atendido, com a família, trazendo a visão da empresa para eles, as necessidades da empresa, como que tem que se portar, o que a empresa espera dele. A gente faz um trabalho muito próximo, tanto ao atendido, à família do atendido, para que ela também apoie ele nesse processo, e quanto à empresa. Então, a gente faz isso tudo de forma gratuita. Recentemente, por exemplo, a gente firmou parceria com uma empresa aqui da nossa região. Em uma semana, nós inserimos 9 pessoas com deficiência. E tem aí mais uma fila de outras pessoas que possivelmente serão inseridas. Então, é isso que a gente faz. A gente busca essas parcerias, já deixo o gancho aqui para os empresários da nossa região. A gente busca essas parcerias para oferecer esse tipo de serviço gratuito, visando essa inserção com maior eficiência para inserir e permanecer. E a gente apoia depois também da inserção. Estou tendo dificuldade aqui com a pessoa, comportamento, ou, enfim. Às vezes pode ser com a pessoa e às vezes pode ser com a equipe também, tá? Que daí entra uma outra frente de trabalho nosso, que são as palestras atitudinais para a equipe poder receber aquele atendido da melhor maneira possível, né? Mas assim, então a gente faz esse trabalho muito próximo, a gente ajuda nessa inserção e estamos sempre disponíveis até depois da inserção. Muitas vezes, se a empresa julgar necessário, é só entrar em contato que a gente vai querer colaborar e querer ajudar para que a pessoa fique lá no emprego. Isso é fundamental, né, Henrique? Porque hoje a gente sabe que o Ministério do Trabalho está em cima das empresas. Então, ele manda lá a cartinha e fala, você tem que contratar X PCDs para cumprir a cota. A empresa contrata de qualquer jeito, às vezes a organização que está por trás também só quer ter número e manda qualquer profissional. E a gente sabe que, principalmente nesse caso, as deficiências e limitações elas têm que ser muito bem estudadas. O que a empresa faz, qual é o cargo, qual que é a estrutura física, né, que aquela empresa oferece de acessibilidade para essas pessoas. Porque às vezes você tem até a pessoa certa, mas às vezes com a limitação errada. Né? E aí você tem um descasamento, uma frustração muito grande, gera um preconceito. Né? Não quero contratar PCD porque o PCD só reclama ou que o PCD me dá trabalho e enfraquece toda uma cultura, né? Enfraquece toda uma necessidade, um trabalho que vocês estão fazendo. E vocês têm índices, assim, desses 165 pessoas, todas estão empregadas, elas ficam nos empregos, qual que é o índice de turnaround, de turnover de pessoas, assim? Como é que vocês medem o sucesso desse trabalho? Então, as 165 pessoas que eu falei para você são pessoas que estão sendo atendidas por nós e elas não estão colocadas no mercado de trabalho ainda, né? Tem esse histórico das mais de 1.600 pessoas que foram inseridas no mercado de trabalho ao longo desses mais de 40 anos de trabalho da entidade. Eu não tenho dado específico dentro desse mundo de 1.600 pessoas, quantas que permaneceram no trabalho. Mas, assim, lógico, existem casos em que não encaixa direito, precisa trocar, porque o PCD, né, ele tem a deficiência, mas, assim como qualquer outra pessoa, ninguém é bom em tudo. Exato. Eu não sou um comunicador excelente como você por exemplo. Achando muito bom, cara. Você anda treinando aí oratória, hein?
A gente vai aprendendo um pouquinho, né? Precisa falar para poder tá indo muito bem, trazer visibilidade para a entidade, então a gente acaba aprendendo. Obrigado. Mas eu não sou um comunicador tão bom como você, por exemplo. E isso acontece com as pessoas com deficiência também. Algumas são boas para algumas coisas, outras nem tanto. E isso não está relacionado especificamente à deficiência em si. Porque a pessoa. É verdade. Às vezes a gente define a pessoa pela limitação dela. Exatamente. Só que ela também tem os viés. Ela é boa de matemática, boa de português, boa de conta. Isso. Ela é uma boa pessoa para trabalhar em equipe. A gente tem que olhar o ser humano, não a limitação dela, né? Perfeito, é exatamente sobre isso, entendeu? A gente entender o ser humano, os sonhos dele, o que ele almeja, né? Equalizar isso com a realidade, enfim. Mas a gente faz esse trabalho de equalização, de entendimento, para poder fazer a inserção da melhor maneira possível. Existem casos onde a pessoa entra, não se adapta e sai? Existem, assim como existe com qualquer outro funcionário que a gente contrata, né? E, enfim, a gente sabe dessa dificuldade no dia a dia, acontece, mas o trabalho da Sorri, ele é voltado justamente para minimizar esse risco de inserir, ter que trocar e tal, porque a gente sabe que isso é um ônus muito grande para a empresa, para o empresário, né? Sim. Pô, contratei, não adaptou, vou ter que contratar de novo, aí você gasta todo aquele tempo treinando. Durante o treinamento, a pessoa muitas vezes não performa do jeito que você espera, então a gente sabe que isso é um ônus muito grande. Então o trabalho nosso é voltado justamente para isso, fazer essa equalização para que a inserção ela seja o mais eficiente possível, focando na permanência, né? Então, isso ajuda ambos os lados. Muito bom. Falando um pouquinho agora de você gestor numa OSC. Qual que é a maior dificuldade de uma OSC? É dinheiro, gestão ou burocracia? Danilo, acho que um pouquinho de cada, mas eu acho que o mais penoso aí, para mim, pelo menos, tem sido a questão do dinheiro. Porque a OSC, ela não produz dinheiro. Sim. Ela depende, a gente não vende serviço, a gente não vende produto, que isso é uma visão que eu estou mudando e vou falar um pouquinho sobre. A gente depende de financiamentos, sejam eles públicos, sejam eles de parceiros, de empresas privadas, né? Existem diversas formas de captação desse recurso, né? Existem as emendas parlamentares, existem editais, né, onde, né, a gente concorre para poder captar algum tipo de recurso. Existe no privado, existe a doação direta. Existe também, a Prefeitura está divulgando muito bem isso esse ano, gostaria de parabenizar aí a Prefeitura pelo trabalho, a questão do imposto de renda solidário. Pessoa física pode doar até 6%, 3% para o fundo da criança e do adolescente, 3% para o fundo do idoso. E empresas no lucro real podem doar até 2% do imposto devido, 1% para o fundo da criança e 1% para o fundo do idoso. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque é o que eu falo, você pode doar, ajudar, sem gastar R$1. Muito bom. Na verdade, é só fazendo a orientação contábil lá para o trabalho, inclusive, não é nem do empresário, é do contador resolver, né? Então, assim, são várias as formas que a gente tem para captar recursos, mas são recursos... tem o termo de colaboração que a gente tem com a Prefeitura, que esse hoje é o mais importante, garante 55% mais ou menos do nosso custeio, porque todo mês a conta está ali, né? Muitas vezes o dinheiro que entra, por exemplo, via edital, via doações, ele entra pontualmente para uma coisa, começo, meio e fim. Tá. Então, aquele custeio mensal, que é o difícil mesmo, a gente, né, pena para conseguir, e tem muita burocracia. Sim. Que gera morosidade, muitas vezes, na aquisição desses recursos. Então, é uma dificuldade que a gente... acho que toda entidade, de certa forma, enfrenta. A gente tem enfrentado isso de uma forma um pouco mais latente recentemente, porque a gente expandiu o nosso atendimento. A gente fez a nossa padaria inclusiva e fez já a estruturação do espaço físico para abrir a padaria para atendimento. Excelente. Que daí entra a visão empreendedora aí. Qual que é a ideia de abrir ela para atendimento? É a gente, obviamente, oferecer, em primeiro lugar, assistência social. Oferecer mais oficinas para os nossos atendidos, na parte de atendimento, né? Garçom, caixa, estoquista, até mesmo possivelmente na área de limpeza ali. Mas também trazer receita, né? Porque é possível, a gente pode fazer isso, legalmente falando, é possível trazer receita vendendo os produtos que estão sendo produzidos ali nas próprias oficinas. Isso é muito legal, queria que você explorasse um pouco mais essa visão. Então,
Aí, porque a assistência social tem muito essa visão, né? Por ser como o nosso país funciona, como a assistência social funciona, de, tudo, a gente sempre precisa de dinheiro, a gente sempre precisa passar o chapéu, que a gente fala, né? Mas como nós, lá na Sorri, nós trabalhamos com a parte de empregabilidade, isso abre essa porta para que a gente venda os produtos e serviços produzidos nas próprias oficinas. Assim, o foco sempre é a oficina, né? Oferecer isso tudo, é sempre oferecido de forma gratuita para os nossos atendidos, familiares, não tem cobrança. Mas por que não, se isso está resultando em, por exemplo, na padaria está resultando em pão, por que não? O que eu vou fazer com esse pão? Posso consumir internamente? Posso. Posso doar o pão? Posso. Mas por que não trazer receita de forma independente e empreendedora e uma receita que, como é uma entidade sem fins lucrativos, o que vai ser feito com essa receita? Ela é sem fins lucrativos, não sem fins de receita. Eu posso ter receita. Perfeito. O que eu não faço é distribuir lucro para diretoria. A gente não tem salário, são cargos voluntários, né? Mas eu posso ter receita. Sim. E utilizar essa receita na manutenção das próprias oficinas, na melhoria da qualidade do espaço, que é muito importante, é uma dificuldade que a gente tem em prédio antigo, é difícil conseguir esse tipo de verba para reformas, né? Então, a gente está buscando, só que eu estou com a dificuldade no quê? Um projeto que o pontapé inicial dele é R$600 mil. A gente está em busca dessa verba para iniciar a padaria de pé, é isso? Para iniciar a operação, a parte de mão de obra e insumos. Com esses R$600 mil, o nosso compromisso é que ele seja apenas o aporte inicial, que vai garantir 1 ano a 1 ano e meio de atendimento. E aí, após esse período, a ideia é que a padaria se mantenha autossustentável com a receita gerada por ela própria, né? E aí eu trouxe essa visão lá para dentro da entidade e a gente está olhando para fazer isso não só com a padaria, mas possivelmente também com o corte e costura. Exatamente. Né, que foi uma oficina que nós trouxemos lá já com uma visão empreendedora de ensinar um ofício que pode ser CLT, mas pode ser MEI, para os nossos atendidos. A gente, na modernização do estatuto que eu já mencionei, a gente abriu as portas para atender os tutores, né, que podem ser pais, mães ou tutores legais dos nossos atendidos, priorizando questões de vulnerabilidade econômica e social. Mas por que não também a gente montar um projeto, isso tem sido discutido lá internamente, montar um projeto para que produzir coisas que possam ser vendidas a um preço justo, focado em vender para quem mais precisa, devido ao preço mais acessível, mas também trazendo receita para a entidade, ajudando na manutenção da oficina, né? Porque a oficina tem o custo do educador social, tem o custo da manutenção das máquinas. Em corte e costura nós temos 14 máquinas. Tem o custo da manutenção das máquinas, dos insumos, né? Dos tecidos e por aí vai. Então eu tenho tentado trazer essa visão empreendedora. A gente está buscando essa visão tanto na parte dos atendidos de serem não só CLT, mas serem MEI também. Buscamos parceria com o Sebrae para trazer essa visão empreendedora para dentro da entidade. E a gente está buscando essa verba, 600 mil para padaria. E tem um outro projeto que daí a gente não consegue trabalhar essa parte mais empreendedora, que é o Casa Acessível. Também, parte física, está pronta. Que é o Casa Acessível, é um apartamento que a gente montou, completo, novo, tudo 0 quilômetro, para a gente poder treinar a autonomia e independência do viver diário dentro da própria casa. Como se fosse um laboratório mesmo. Sim, para ensinar tudo. De acessibilidade. Desde lavar uma louça, organizar os armários, arrumar a cama, limpeza da casa, organização, calendário, horários, como fazer, por que fazer. Aonde fica essa casa acessível? Lá dentro do nosso prédio. O nosso prédio hoje tem em torno de 1.200 metros quadrados. Fica na Rua Ipanema, número 101, no Satélite. Muito bom. No Jardim Satélite. E essa área está preparada. A padaria foi em parceria com uma empresa privada. O Casa Acessível também. A parte física está pronta e a gente está buscando parceiros para poder trazer essa verba que vai custear os nossos educadores sociais. Só que o Casa Acessível, eu não produzo nenhum serviço ou produto que seriam vendáveis para a comunidade local, né? Então, é um dinheiro que ele precisa vir e vai vir para custear aquilo ali, enfim, a fundo perdido, talvez. Mas muito bom. Essa casa é inteiramente adaptada para que a pessoa com alguma deficiência motora
aprenda a viver. Exatamente, ela tem certas adaptações, mas nós não fizemos, olha que interessante, parece um contrassenso, mas nós não fizemos ela 100% dentro da norma de espaço porque você adaptado. Nunca vai ter isso. Exatamente, porque a gente tá lá para treinar aquelas pessoas a viverem dentro da casa delas. Perfeito. E elas não têm. Exatamente. Elas não têm isso dentro da casa delas. Então a gente pensou muito em como fazer um espaço que vai traduzir a realidade delas, né? Sim. E a gente fez, obviamente, tem algumas adaptações ali, a pia, né? Algumas coisas que são para o cadeirante, por exemplo. As portas têm um certo espaço, mas, por exemplo, a área de giro é um pouco apertada para o cadeirante. Dá para ele fazer o giro, mas é uma área de giro que não tá giro da cadeira, né? Tem quando ele precisa virar de uma fazer o giro sobre o próprio eixo. Exatamente. Então, são os desafios encontrados no dia a dia, na realidade deles, né? Então, esse espaço está pronto, né? É tudo zero, né? Eletrodomésticos, tem tudo, armários, nada é fake, né? É um espaço completo mesmo, tá lá pronto para atendimento e a gente estava falando, né, dessa dificuldade. Qual que é a maior dificuldade que a gente tem encontrado? Na nossa realidade da Sorri, acho que até porque a gente está buscando uma expansão do nosso atendimento, e importante pontuar que sem aumentar nenhum custo para a prefeitura, a gente está buscando essa expansão da qualidade, do número de oficinas, a gente está com essa dificuldade, está demandando mais verba e estamos com uma certa dificuldade em adquirir. Mas, mais uma vez, a visão empreendedora, nós já estamos conversando com 2 pessoas, um é 30 anos de experiência com padaria, né? Ex-dono de padaria, ele está saindo do negócio dele agora, e um outro formado em gastronomia, tem negócio próprio também, para que eles ajudem a gente a encabeçar um projeto que daí não vai ser para oficinas, mas para a gente fazer uma produção própria ali dentro de café da manhã e café da tarde, por exemplo, para vender para as empresas, que são obrigadas a oferecer café da manhã e café da tarde para suas equipes. A gente vender isso para as empresas, por exemplo, é o principal projeto hoje, trazendo uma receita para a entidade de forma empreendedora, independente, e com essa receita, né, a gente conseguir verba suficiente para poder custear primeiramente o projeto da padaria, já que isso está sendo desenvolvido dentro da cozinha ali da padaria, mas também, por que não, né? A gente precisa sonhar verba suficiente para a gente custear a casa acessível, né? Enfim, então a gente tem buscado essa visão empreendedora, isso já está sendo amarrado, em breve a gente vai ter ali a equipe desenvolvida lá dentro para produzir produtos para serem vendidos para as empresas com o intuito de trazer uma verba. Aí é aquilo que eu falei de novo, igual do imposto de renda solidária, sim, a empresa ela vai poder ajudar a entidade, mas sem gastar R$1, porque qual que é o nosso intuito? É vender no mesmo preço que a empresa está pagando hoje. Quanto que você paga? X. Lógico, vai ter uma conta, tá? Tem muita coisa para ser feita, mas tudo bem, eu vendo no mesmo X. Só que o lucro, entre aspas, que ficava para padaria, ou enfim, para quem fornecia isso, vai ficar conosco. E esse lucro se transforma em atendimento, em melhoria de qualidade do atendimento, em expansão de atendimento, né? Então, a gente está buscando esse projeto aí, já que a gente está com dificuldade de conseguir essa verba, para conseguir ela de uma forma independente e empreendedora, né? Já tem nome essa padaria aí? Danilo, olha, eu vou correr um risco aqui, porque a gente não foi atrás de buscar o registro da padaria, apesar do www eu ter registrado. É um nome que ainda não está pacificado, né? Não foi votado em conselho nem nada, mas todos já sinalizaram que gostaram muito. Padaria Gergelim. Gergelim. E tem um porquê interessante aí. Eu e as 2 gerentes, quando fomos visitar a Sorri Bauru, há meses atrás, na volta, é uma viagem muito longa. Sim. E aí, na volta, eu falei, a gente já falou de tudo possível na vinda. O que a gente vai falar na volta? Vamos pensar no nome da padaria? E pouco tempo antes dessa viagem, eu cheguei aí a São Paulo, custeado por mim, tá? Diga-se de passagem. Levei a gerente e levei o rapaz que a gente está visando a parceria aí, que é formado em gastronomia, para a gente ir em São Paulo, em padarias em São Paulo, de alto padrão, para a gente entender o que funciona, o que tem nos cardápios e tudo mais. E uma dessas padarias que a gente foi, tinha o pão da casa, que era de fermentação natural e com gergelim. E aí eu lembrei de ter visto
o gergelim, né, ele tem diversos tipos, tamanhos, cores. Eu falei, pô, o gergelim é uma coisa diversa, né? Legal. E aí veio essa ideia no caminho, o pessoal comprou a ideia. Então, acho que a gente tem esse nome a princípio, a gente é dono do www, mas a gente não registrou a marca ainda. Estou correndo um risco aqui. Mas, enfim, se não for esse nome, vai ser algum outro que a gente precisa casar com o que a gente faz ali dentro. Exatamente. Né? Muito bom. Então, é isso. E Henrique, para a gente encaminhar mais para o final, assim, acho que você... Primeiramente, você está realmente com o discurso na ponta da língua. Acho que foi bem didático. Você explicou de uma forma clara todos os objetivos, o seu trabalho lá dentro. Nesses seus 3 anos de Sorri, teve algum caso, o caso de alguma pessoa, alguma história de superação e transformação que te transformou? Teve, cara. Mais de um, na verdade. Mas eu vou contar em um. Eu vou contar um sem dar nomes, obviamente, né? A gente não pode, mas teve um caso de uma menina que ela tem uma deficiência intelectual. E nova, né? Maior de idade, mas, enfim, muito nova. E um dia ela chegou para mim e ela falou, pô, ela vive uma situação assim, cresceu numa família onde extremamente desestruturada. Eu não sei se eu vou entrar em muitos detalhes, mas assim, uma situação muito grave em toda a sua infância e adolescência. E aos 18 anos ela foi colocada para fora de casa. E aí ela chegou para mim, eu tô grávida. Aí eu por um segundo, eu fiquei 2, 3 segundos olhando, eu falei, acho que ela, é brincadeira, né? E aí foi tão chocante para mim na hora que eu falei, pô, ela não tem essa malícia. Aí, ela, não, é verdade. Aí caiu um peso assim nas minhas costas, daí eu olhei e falei, mas a gente primeiro precisa entender o contexto, né? A gente não pode sair julgando as coisas porque a gente não sabe o que se passa na vida de cada um de verdade, e esse caso me deixou isso muito claro. Eu falei para ela, pô, mas você tá bem? Sua saúde, você tá feliz? Já foi no médico e tal? Perguntei essas questões apenas para ela. Ela falou, não, tô muito bacana e tal. Na hora, eu saí da conversa com ela, até esqueci o que eu estava indo fazer na hora e fui na assistente social. Falei, quero saber esse caso aqui, o que está acontecendo, e eu quero que a gente acompanhe ela de perto. Nem é exatamente o nosso trabalho, mas, enfim, vamos acompanhar ela de perto e apoiar em tudo que a gente puder, com o nosso conhecimento, nosso know-how, com a nossa estrutura, enfim, para que ela tenha a melhor condição possível, enfim. Então, eu não quero entrar em muitos detalhes, assim, porque são questões muito sensíveis. Foi um caso que me impactou muito. E aí que eu vi realmente, eu falei, cara, eu não sei o que é problema na minha vida. O que essa menina passou na vida dela, né? E de certa forma até continua passando. Graças a Deus, hoje ela está numa situação bem melhor. Eu imaginei que a gravidez, na verdade, fosse um caso mais sério. Sim, eu já imaginei a mesma coisa. Então, mas no final das contas até não era. E ela tem onde morar, ela tem o que comer, ela tem roupa, ela tem uma vida plena e, dentro das condições de onde ela veio, uma vida saudável. Tá. E a gente sempre está acompanhando. Ela já nem está mais lá com a gente, mesmo não estando, a gente mantém um certo acompanhamento, porque foi um caso que... A meu pedido pessoal, porque foi um caso que me impactou muito. Assim, né? Então, tem outros casos lá também. Mas, enfim, esse foi muito marcante para mim. Eu estou sempre de olho ali, querendo saber se tem alguma coisa que a gente possa fazer para poder ajudá-la, né? Excelente. Henrique, para a gente finalizar, eu queria que você me dissesse qual é o seu sonho para a Sorri daqui 10 anos, como você enxerga a Sorri para daqui 10 anos, e um recado para os empresários, para as pessoas que estão até agora conosco aqui e se interessam em ajudar, em aprender mais sobre o tema. O que você pode falar para essas pessoas? Perfeito. Danilo, o meu sonho para a Sorri é expandir o atendimento. Eu coloquei até uma meta, na verdade. Eu gostaria de triplicar o tamanho da Sorri nessa próxima década aí, né? Isso não só aumentando o atendimento, mas melhorando o nosso prédio, enfim, são várias as coisas que precisam ser feitas para que isso seja viável. E por que isso? Porque a Sorri, ela é uma entidade muito antiga, muito bem gerenciada, tem pessoas excelentes lá dentro que estão prontas, preparadíssimas e que
seriam perfeitas para poder expandir esse atendimento e colaborar com o poder público na melhoria da qualidade do atendimento na área da assistência social no nosso município. E isso, dentro dessa visão, seria expandir até mesmo para outras pessoas que não só as pessoas com deficiência, como a gente já tem feito, de certa forma, através das vagas para os tutores. Né? Então, o meu sonho é a gente triplicar. Sonhar ainda é de graça, né, gente? Então, o meu sonho é triplicar a entidade. A gente precisa sonhar, porque é isso que dá um norte também. O que a gente está buscando, qual que é o caminho. Então, é mais ou menos esse, né? Com a melhoria de tecnologia, de prédio, sistema, enfim, computação, enfim. E o recado que eu deixo para os empresários é o seguinte, uma coisa muito importante. Nas palestras que eu andei participando para aprender um pouco mais sobre essa questão do imposto solidário, eu vi que São José arrecada, salvo o melhor juízo, tá? Eu acho que é até menos, aproximadamente só 2% do potencial que ela tem para arrecadar. Sério? Do imposto solidário. 2, não é 20, não é 2. E, em contraste a isso, a gente tem um município que nem é tão longe daqui, aqui no estado de São Paulo, que é Cachoeira Paulista, arrecada mais do que 140%. Aí você, exatamente, Quando falaram isso, eu falei, mas 140%? Como é possível? Porque a destinação do imposto de renda solidário, ele não é obrigado para o seu próprio município. Você pode destinar para outro. Pessoas mandam para lá. Exatamente. E aí, lá existe uma campanha muito forte, não vou me recordar agora, de uma igreja da região, a Canção Nova que fica em Cachoeira Paulista, se não me engano. Acho que é a Canção Nova mesmo. Existe uma campanha muito forte deles lá que traz doações de outros municípios. Olha só. Então, assim, olha onde a gente pode chegar, né? E São José, sendo a cidade que sendo a referência no nosso Vale do Paraíba, um polo de tecnologia, vanguardista em políticas públicas, sustentabilidade e na assistência social também, eu acho que esse número está muito... é muito aquém mesmo do que a gente pode e deveria fazer. Quando conhecem, não sabe como fazer. Exato. E aí, se você tem mais de 2, 3 passos para a pessoa chegar lá... Eu vou te falar, hoje em dia, se o negócio não está pronto na sua frente, você não faz. Se você entra num e-commerce, tem que clicar num botão, tem que preencher um cadastro mais chatinho, você já desiste. Imagina, então, com o imposto de renda, que já é uma coisa chata de fazer, se a pessoa não tem a visibilidade de como fazer. Exatamente. Então, assim, todo mundo pode fazer. As pessoas físicas podem fazer. E as empresas precisam ser empresas do lucro real. Então, eu acho que esse é um trabalho importantíssimo. É uma forma dos empresários doarem sem gastar um centavo. Exatamente. É aquilo que eu já falei. Então, por que não, sabe? E aí, isso é uma das coisas. Tem muitas outras coisas que podem ser feitas. A gente tem até ditados populares que podem contribuir aqui, que é o de grão em grão a galinha enche o papo, por exemplo. Se todo mundo contribuir um pouquinho, né, a gente conseguiria fazer muito mais. Né? E assim, São José... né, graças a Deus e graças a muitas outras coisas, está muito preparada, tem muitas entidades extremamente preparadas, com qualidade, com gestão boa, enfim, precisando de empresários, parceiros, para poder colaborar e ajudar a gente a expandir e melhorar os atendimentos. Excelente, Henrique. Meu muito obrigado para você. Parabéns pelo trabalho, sucesso a Sorrir. E realmente vamos acompanhar de perto. Você sempre convidado aqui para trazer. Espero que sejamos muito em breve convidados para a inauguração da padaria, que é um projeto que eu acho que vai levar toda a mentalidade, não só o orçamento, mas a mentalidade da Sorrir para um outro patamar. Parabéns. Obrigado, Danilo. Obrigado pelo espaço. Obrigado mais uma vez à Jovem Pan também pelo espaço tão importante para a gente divulgar o nosso trabalho. E, se Deus quiser, em breve serão com certeza convidados para estar lá com a gente nessa inauguração. E a você que ficou até o final desse episódio, meu muito obrigado. Lembre-se, já ativa as notificações, se inscreve no canal da Jovem Pan São Paulo para não perder nenhum episódio. Um abraço e até mais. Falando de Negócios, podcast com Danilo Magri. Um oferecimento. Alfaiataria Felipe Coelho. Elegância do casual ao sob medida.